A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que têm acessado os nossos vídeos, têm se inscrito no nosso canal, têm deixado o seu joinha, porque isso é que nos incentiva a continuar com o nosso projeto. Nós estaremos agora fazendo o resumo da lição de número 3, a ser ministrada no próximo domingo, 21 de abril de 2019. O título da lição é Conhecendo a Igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. A palavra título tem vários significados na nossa língua. No caso da nossa lição, significa qualificação que exprime uma função, um cargo ou uma dignidade. Já o termo símbolo, com origem no grego, designa um elemento representativo que pode ser uma palavra ou imagem em lugar de outro para destacar ao menos uma das características desse último. No nosso estudo, veremos o uso de alguns desses termos em relação à Igreja do Senhor Jesus. Texto áureo. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Primeiro, se tardar. Paulo pretendia estar pessoalmente com Timóteo brevemente, mas, como poderia se tardar, escreveu-lhe essa epístola. Segundo, como convém andar na casa de Deus. O apóstolo, simbolicamente, chama a igreja de casa de Deus. Na nossa casa, nós temos liberdade de andarmos como acharmos melhor. Já numa casa alheia, temos de nos comportar conforme as regras do proprietário. E, nesse caso, é a casa de Deus. Terceiro, igreja do Deus vivo. O uso dessa expressão no texto reforça teologicamente a deidade de Cristo, pois o próprio Senhor Jesus, em Mateus 16:18, se refere à minha igreja, isto é, o Deus vivo. Quarto, coluna e firmeza da verdade. Aqui, a igreja simbolicamente é chamada de coluna, isto é, a parte de uma construção que sustenta as outras, que tem que ser firme para a construção não desabar. Verdade aplicada. Os símbolos e títulos bíblicos aplicados à igreja nos ajudam a compreender nosso viver como igreja do Senhor. O pensador Dalbon escreveu: os homens desaparecem, mas um símbolo jamais. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar alguns símbolos e títulos bíblicos. Segundo, explicar o significado dos símbolos. Terceiro, confrontar aquilo que a Bíblia diz que a igreja é com aquilo que ela faz. Textos de referência. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 14 e versículos 26, 27. 1 Coríntios 12:12. Paulo usa o corpo humano como um símbolo da igreja, como também em Efésios 5:23. Nesse caso, o corpo como um todo é a igreja, e nós, os salvos, os seus membros. 1 Coríntios 12:13. Nesse versículo, vemos que, assim como a igreja é composta por judeus, gregos, servos e livres, todos alimentados pelo mesmo Espírito, o corpo é constituído dos seus diversos órgãos nutridos pelo mesmo sangue. 1 Coríntios 12:14. Agora, assim como o corpo não é constituído de um só membro ou órgão, a igreja é formada por uma diversidade de indivíduos, cada um dotado de seus dons naturais e espirituais. 1 Coríntios 12:26. Aqui vemos que a dor e o bem-estar de cada parte do corpo humano reflete em todo o corpo.
Dessa forma, o padecimento e a honra de cada indivíduo que compõe a igreja é razão de padecimento e regozijo de todos os seus componentes, respectivamente. 1 Coríntios 12, 27. A igreja, como um todo, recebe o título de corpo de Cristo e, em particular, cada um de nós somos os seus membros. Introdução. A igreja é uma das poucas formas visíveis do relacionamento corporativo dos cristãos. A Bíblia emprega uma série de imagens para descrevê-la. Cada uma contribui significativamente para a nossa compreensão. Vejamos, por exemplo, 10 dessas imagens representativas da igreja. Primeiro, o aprisco, cuja porta é Cristo, ou ainda o rebanho, do qual Cristo é o verdadeiro pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 16. Segundo, o terreno no qual é espalhada a semente, o campo cultivado de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Terceiro, a vinha que ele plantou. Mateus 21, 33 a 43. Quarto, o edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Quinto, a casa de Deus. 1 Timóteo 3, 15. Sexto, a família de Deus. Efésios 2, 19. Sétimo, o templo santo. Efésios 2, 21. Oitavo, a nossa mãe. Gálatas 4, 26. Nono, a esposa imaculada a quem Cristo amou e por ela se entregou para santificar. Apocalipse 21, 2 e Efésios 5, 26. E, décimo, a Jerusalém de cima. Gálatas 4, 26 e Apocalipse 21, de 9 a 10. Títulos da Igreja. Os títulos são nomes dados à Igreja e a seus membros e que expressam alguma particularidade e qualidade como indivíduos. 1.1. A esposa de Cristo. No Antigo Testamento, Israel é figuradamente tratado como noiva e esposa de Deus, conforme Isaías 54:5, que diz assim: pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Jeremias 3,14 diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Oséias 2, 19 e 20 diz: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. De acordo com Meir Matzliah Melamed, ainda hoje, os judeus interpretam o livro de Cantares como sendo símbolo do amor de Deus pela congregação de Israel. O teólogo cristão Hipólito de Roma já interpretava o livro de Cantares de forma alegórica, em que Cristo é o esposo, o pastor, e a igreja, povo de Deus, como a esposa, sulamita, em uma tipologia eclesiológica. No Novo Testamento, a igreja é figuradamente tratada como a noiva e esposa de Cristo. Mateus 9,15 diz assim: e disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. 2 Coríntios 11:2 diz assim: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Apocalipse 22:17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem:
vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O hino 386 diz assim na sua primeira estrofe: Ó, não temas tu, esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua renda, que de mana viva luz, Ele mais aumentará. 1.2 Cristãos. Biblicamente e originalmente, o significado da palavra cristão, no grego, é pequenos cristos, dando o sentido de que o cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo. Segundo o nosso comentarista, inicialmente, esse termo era usado de forma pejorativa àqueles que seguiam a Cristo. E surgiu pela primeira vez na cidade de Antioquia, em referência aos discípulos de Cristo naquela cidade, Atos 11, 26. No entanto, devido ao bom exemplo que davam e por sempre testemunhar a respeito de Jesus, assumiu um significado positivo e, desde então, pegou e suplantou os outros termos pelos quais eram chamados, como, por exemplo, o de Nazarenos, Atos 24, 5. Isso generalizou-se e, em pouco tempo, todos os membros das igrejas de Cristo foram chamados de cristãos. 1 Pedro 4,16, Atos 26, 28. O coro do hino 11 diz assim: Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. 1.3 Santos. O termo santo vem do hebraico kadosh e do grego ágios, que significa consagrado a Deus, divino, sagrado, piedoso. É quase sempre usada no plural, santos. Vejamos 3 versículos que nos mostram isso. Primeiro, Atos 9:13. Segundo, Atos 9:32. Terceiro, Atos 26:10. A ideia da palavra santo é de um grupo de pessoas escolhidas para o Senhor e o seu reino. Há 3 referências relacionadas ao caráter piedoso dos santos. Primeiro, Romanos 16:2. Segundo, Efésios 4:12. E, terceiro, Efésios 5:3. Portanto, nos termos das Escrituras, os santos são o corpo de Cristo, os cristãos, a igreja. Todos os cristãos são considerados santos e, ao mesmo tempo, são chamados para serem santos. 1 Coríntios 1:2 diz claramente: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. As palavras santificados e santos têm a mesma origem grega. Os cristãos são santos pela virtude da sua conexão com Jesus Cristo. Os cristãos são chamados a ser santos, para cada vez mais permitir que a sua vida diária se aproxime da sua posição em Cristo. Essa é a descrição e o chamado bíblico dos santos. O hino 330 diz assim: pela fé que uma vez foi entregue aos santos, que nos vem por Jesus e nos seca o pranto, podem os crentes, sem ter nenhum espanto, prosseguir nas pisadas do Senhor. Ponto 2. A identidade coletiva da igreja. Uma característica importante é que, como um conjunto de pessoas, a igreja possui identidade coletiva, ou seja, todos juntos possuem qualidades únicas como um único povo. 2.1 O corpo de Cristo. A ideia de corpo tem um profundo significado de interdependência, isto é, como igreja, dependemos um dos outros, pois num corpo os órgãos crescem juntos. Se um atrofia ou adoece,
traz consequências negativas para os outros. Algumas referências da igreja como um corpo. Primeiro, Romanos 12, 4, 5. Um corpo em Cristo, muitos membros, cada membro tem a sua operação e, individualmente, somos membros um dos outros. Segundo, 1 Coríntios 12, de 12 a 28. Cada parte do corpo tem a sua função. Terceiro, Efésios 4, de 15 a 16. Cristo é a cabeça do corpo e controla todas as outras partes. Existe um louvor que diz assim: Igreja, corpo de Cristo, foste comprada com seu sangue. A ti eu pertenço. Jesus já me salvou. 2.2 O povo de Deus. O Antigo Testamento trata Israel como o povo de Deus, Levítico 20, 24, 26. Através da aliança feita com Abraão, simbolizada pela circuncisão da carne, Gênesis 17, de 1 a 14. Porém, o Messias veio para o que era seu, mas foi rejeitado por eles, João 1,11. Então, a igreja tornou-se o seu novo povo, Tito 2,14, através da aliança feita pelo sangue de Jesus, Lucas 22:20, simbolizada pela circuncisão do coração, Romanos 2:29. 2 Coríntios 6:16b diz assim: Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O hino 455 diz assim: O povo de Deus aqui na terra tem um sinal. Povo que vive em santa guerra contra o mal. Povo que espera Jesus Cristo, que presto vem. É, pois, Ele mesmo quem nos diz isto: vigiai muito bem. 2.3 A família de Deus. Efésios 2,19 diz assim: Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Portanto, somos irmãos, pois somos todos filhos por adoção do mesmo Pai. Romanos 8,15, Gálatas 4,15, Efésios 1,5. Existe um louvor antigo, cantado por Oséias de Paula, cujo título é A Família de Deus. E no coro diz assim: Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Ponto 3. Outras figuras bíblicas da Igreja. As figuras apresentadas neste tópico revelam mais profundamente o relacionamento de Jesus Cristo com seu povo, bem como o propósito divino que não está restrito à presente era, mas alcança a eternidade. 3.1 Templo do Espírito Santo. O Senhor Jesus prometeu aos discípulos um outro Consolador, que habitava com eles, e que mais que isso, estaria neles. João 14, 16, 17. Paulo, em 1 Coríntios 3, 16, 17, e em 1 Coríntios 6, 19, explicitamente declara que somos o templo de Deus. Segundo o nosso comentarista, o Santo dos Santos do Antigo Tabernáculo, isto é, o lugar onde só o sumo sacerdote, e no nosso caso, o próprio Cristo, é que tinha acesso, e que o Espírito de Deus habita em nós, ou seja, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Para, primeiro, andarmos em espírito, Gálatas 5,16. Segundo, sermos guiados pelo Espírito, Gálatas 5,18. Terceiro, produzirmos o fruto do Espírito, Gálatas 5,22. Quarto, termos acesso aos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 4. Quinto, termos acesso aos dons ministeriais, 1 Coríntios 12, 5. E, sexto, termos acesso à diversidade de operações,
1 Coríntios 12, 6. O hino 85 diz assim: do Santo Espírito está escrito que sois o templo, sim, templo de Deus. Já recebestes, depois que crestes, o dom glorioso descido do céu? 3.2 Coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15, nosso texto áureo, diz como devemos andar na casa de Deus, isto é, na verdade. O Senhor Jesus, em João 4,23, diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. 3 João 4 diz: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Portanto, irmãos, é assim que a igreja, figuradamente, é coluna e firmeza da verdade. Não apenas pregando a verdade, mas, sobretudo, vivendo a verdade. O Senhor Jesus é a própria personificação da verdade. João 14,6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem um louvor que diz assim: em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver. 3.3 Jerusalém de cima. João 14,2 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Gálatas 4,26 diz assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Apocalipse 21, de 9 a 10 diz assim: e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Portanto, irmãos, a Jerusalém de cima, a santa Jerusalém, a esposa do Cordeiro, somos nós, a igreja do Senhor Jesus. O hino 207 diz assim: Jerusalém divina, visão de paz ditosa, de Cristo santa esposa, radiante de esplendor. Tens fontes cristalinas, são vivos teus altares, e os anjos aos milhares te cingem ao redor. Conclusão: entender o que é ser a igreja do Senhor nos mostra a nossa responsabilidade e compromisso em cumprir aquilo que o Senhor Deus estabeleceu desde a eternidade. Para tanto, dependemos do Espírito Santo. E assim, irmãos, encerramos o nosso breve resumo dessa terceira lição, desse trimestre. A minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.